hoje eu tô aqui para falar de um livro que eu li recentemente chamado 7 Dias Sem Fim. Este livro aqui, do autor Jonathan Tropper, e a premissa dele é interessante. Fala logo aqui na capa: ele perdeu a esposa, o emprego e o pai, e foi assim que reencontrou sua família. Então, o livro conta a história do Judd, um homem na faixa dos 30 e poucos anos. Ele é casado, a esposa tá tentando enlouquecidamente engravidar. Ele tem um emprego super bom num programa de rádio, na produção do programa. E tem uma família meio louca, mas que ele procura se manter afastado. E tudo vai bem, até que de repente a vida dele vira de cabeça para baixo e ao mesmo tempo começa a acontecer várias coisas ruins. Então, ele descobre que a sua esposa o estava traindo com o seu chefe, então ele pega os dois na cama. Obviamente, ele perde o emprego depois disso e perde a esposa, porque ele se separa. Então, ele fica lá na merda, sem emprego, sem dinheiro, sem mulher. E é nesse momento que ele recebe a notícia de que seu pai faleceu. Então, junto com essa notícia, ele recebe outra tão desagradável quanto. Sua família é judia e há uma tradição chamada Shivá, que a família do morto precisa cumprir um luto de 7 dias. Então, eles têm que ficar juntos por 7 dias. Eu entendi mais ou menos assim. E ele já fica pensando: nossa, não vou aguentar ficar 7 dias com esse bando de maluco, porque ele não tinha contato nenhum, ele não era amigo propriamente dos seus irmãos, cada um era mais problemático do que o outro. Sua mãe era meio porra louca também, então ele tinha sérias ressalvas quanto ao comportamento dela. Então, quer dizer, ele foi muito a contragosto cumprir a tal da Shivá com a família dele. E os irmãos dele são completamente malucos. Ele tem um irmão bem mais jovem, tipo uns 10 anos mais jovem, que é aquele cara que pega todas as menininhas, que se acha gostosão, fodão, mas tá sempre sem dinheiro, tá sempre sem emprego, tá sempre arrumando, dando aquele jeitinho pra sobreviver. Não tem nenhum talento específico pra nada, a não ser dormir com o máximo de mulheres que ele conseguir. Tem também o Paul, o irmão mais velho, super sisudo, que a gente vai descobrindo com o tempo o motivo dele ser tão agressivo, dele ser tão indiferente em relação ao Judd. Então há uma mágoa que vem do passado, a gente vai descobrindo conforme a história é narrada. E tem a Wendy, que é uma mulher muito chata e é aquele tipo de mulher que vive pro marido e pros filhos. Então ela é casada com um homem riquíssimo, tem 3 filhos pequenos e não tem a menor paciência com os filhos e acha que as pessoas são obrigadas a aturar criança fazendo bagunça só porque ela quis ter filhos. Enfim, a personagem mais chata do livro. Eu quase tinha vontade de pular as partes em que ela aparecia, mas deixa pra lá. E tinha a mãe, que era uma psicóloga moderninha, e ela vai protagonizar um dos momentos mais divertidos do livro, que já vai mais pro final. Eu não vou contar o que é, mas é surpreendente e é muito legal. Então, era uma ótima personagem também. E assim, eles vão, cada um com suas peculiaridades, eles vão cumprindo a Shivá. Aparecem outros personagens pra enriquecer a história. E a história é narrada de uma maneira bem interessante. Ela mescla os momentos que estão se passando lá no presente, né, enquanto a Shivá tá acontecendo, e também mescla fatos que se passaram antigamente. Então conta por que o Paul tem uma certa raiva do Judd, por que eles brigaram e nunca mais a relação dele foi a mesma. E conta como que o Judd conheceu a sua esposa, como foi que ele descobriu que ela o estava traindo. Ele conta, vai mesclando essa narrativa. Eu acho isso uma maneira bem dinâmica de contar a história, porque não fica aquela coisa maçante, linear. Dá um dinamismo bem interessante ao enredo, porque você vê um capítulo, é o que tá acontecendo na casa, com os personagens, com os vizinhos, com a família, e no outro capítulo pula pra, sei lá, contar um episódio da vida do Judd, e aí
contar um sonho que ele teve, vai mesclando bem, eu acho que fica bem divertido de ler, tanto que eu li esse livro acho que em 3 dias, é um livro muito rápido de ler, porque a narrativa é super fluida, super gostosa, mas ele, apesar disso, ele é bem escrito, ele não é um livro raso não. Cara, uma coisa que me deixou um pouco irritada foi que quando eu comecei a ler resenhas sobre esse livro, eu encontrei uma resenha, não me lembro aonde, talvez tenha sido no Scooby, mas alguém falando que esse autor seria uma espécie de Clarice Lispector masculina, e eu fiquei assim, tipo, o que essa pessoa bebeu antes de escrever essa resenha, sabe? Porque não tem absolutamente nada a ver, o estilo é completamente diferente, o estilo de escrita, a narrativa, os personagens, a descrição dos personagens não tem absolutamente nada a ver com Clarice. Olha que eu já li um número considerável de livros dela e não, meu filho, você está redondamente enganado, não tem nada a ver. Ainda assim, é um livro super bem escrito, é uma história super boa também, eu achei que é original. O final não é aquele clichêzão. Eu não vou contar o final, mas é bem o meu tipo de final, o tipo de final que eu gosto de ler e que eu acho instigante de ler. E o livro não é previsível, não é algo tipo... Sério que é isso? Enfim, gostei bastante. E eu preciso fazer uma ressalva. Eu achei que esse livro tem algumas partes meio que machistas e isso me incomodou um pouco. Algumas passagens me incomodaram, teve uma passagem, isso foi dito em um tom de ironia, mas ainda assim me incomodou, principalmente foi a irmã do Judge falando. É uma passagem que a gente estava conversando sobre ele ser muito otário em relação às mulheres e deixar as mulheres fazerem o que bem entender com ele. E ela fala, você tem que deixar de ser trouxa, um pouquinho de misoginia não faz mal pra ninguém. Eu fiquei tipo, como é que uma personagem, nenhuma mulher falaria que um pouquinho de misoginia não faz mal a ninguém? Então, não ficou verossímil, nenhuma mulher falaria isso. A mulher pode ser mais machista que seja, nenhuma mulher falaria isso. Eu tenho certeza. Enfim, tem alguns comentários em relação às roupas da mãe deles, tem alguns comentários machistas, tem... Mas assim, eu relevo porque, como eu falei, não é nada agressivo, não é nada ofensivo propriamente, é mais no tom de piada mesmo. Não, eu não acho que esse tipo de piada tenha graça, mas é tolerável, sobretudo sendo o livro tão bom e tendo outras qualidades que meio que mascaram. Só achei que eu devia mencionar porque foi algo que me chamou a atenção durante a leitura. Esse livro 7 Dias Sem Fim foi a Arqueiro que me enviou pra eu ler e resenhar, e eu pedi assim, eu olhei no catálogo o que estava disponível e eu pedi meio que no Unidunité, sabe? Eu precisava escolher alguns livros, precisava começar por algum lugar e tinha vários livros que me interessaram no catálogo, então escolhi esse daqui porque achei interessante essa ideia de tô na merda, o que eu vou fazer agora e vou recomeçar do zero. E olha, falar que foi uma escolha excelente, é um livro muito bacana, realmente um livro acima da média, ele me surpreendeu positivamente. E assim como tá escrito na contracapa, eu concordo, é um livro que te faz rir e te faz chorar quase que na mesma proporção. Tem alguns momentos muito engraçados mesmo. Aliás, parêntese, eu acho que eu não vejo a menor graça em personagens de Chick Lit, então eu nunca rio nesses romances de Beck Bloom e coisas do tipo, mas eu sempre rio nos livros cujo personagem principal é um homem, então assim, meu cérebro funciona meio diferente, vai entender. Enfim, tem umas partes muito engraçadas e tem umas partes muito tristes que você fica morrendo de pena do Judge e fica, cara, que merda, coitado desse cara, sabe? E eu me identifiquei com ele em algumas partes porque já houve momentos da minha vida que eu tava muito na merda e que eu pensava, meu Deus, não pode acontecer nada pior, e aí acontecia, enfim. E é realmente uma leitura que eu recomendo, é um livro leve, é fácil de ler e ainda assim é uma literatura de qualidade, não é um livro raso. Gostei bastante de ter lido 7 Dias Sem Fim, então fica aí a minha recomendação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, me dá um joinha. Se inscreva no meu canal aqui embaixo, se você ainda não está inscrito. Muito obrigada por me assistir. Beijinhos e até o próximo vídeo.